Fala meus filhos, fala minhas filhas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e por que não, claro, muito boa madrugada. Vamos fazer exercícios sobre cordas vibrantes, tubos sonoros abertos e tubos sonoros fechados para fixar bem esse conteúdo. Simbora direitinho para a questãozinha de número 10, que diz assim: fisicamente, um violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela força correta, emitem um som, cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda. Então, N é igual a 1. Menor frequência, harmônico fundamental, sinônimos de primeiro harmônico, também conhecido como harmônico fundamental. Considere uma dessas cordas com densidade linear de 10 a menos 2 kg por metro, cuja parte vibrante tem 55 centímetros de comprimento, tensionada, tracionada por uma força de 144 newtons. Observando os valores das frequências na tabela abaixo, qual nota aproximadamente a corda emite? O que a gente vai fazer? Vai calcular a frequência de vibração, vai na questão, confere a tabela, vê as frequências que são dadas e as notas correspondentes e define qual é a nota que está sendo dada por essa corda. Densidade linear, 10 a menos 2 kg por metro. Comprimento da corda, 55 centímetros. Trabalhando no SI, traz esse cara para metros, divide por 100. Tração, aquela está submetida, 144 newtons. E a pergunta é, qual é a nota, qual é a frequência? Então, bora. Para achar a frequência de uma corda vibrante, eu preciso do número do harmônico, eu já tenho, é o primeiro, harmônico fundamental, menor frequência. Preciso da velocidade e do comprimento da corda, a velocidade com que o som se propaga, com que a onda se propaga nessa corda. Então, comprimento da corda eu tenho, só nos falta a velocidade. Como é que eu vou fazer para achar a velocidade com que a onda se propaga na corda? Eu tenho as informações, eu não tenho os parâmetros da onda. Comprimento de onda, frequência da onda, período da onda. Então eu vou ter que recorrer aos parâmetros, às informações do meio no qual a onda está se propagando. As informações do meio são a tração na corda e a densidade linear da corda. Vou recorrer à equação de Taylor. Então, recorrendo à equação de Taylor, velocidade é a raiz quadrada da tração sobre a densidade linear. Fazendo substituição, nós temos 144 sobre 10 elevado a menos 2. Bom, 10 a menos 2 sobe, o expoente troca de sinal, então isso é raiz de 144 vezes 10 ao quadrado. 144 vezes 10 ao quadrado. Raiz de 144 é 12. Raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10 à primeira. Então a velocidade de propagação é de 120 metros por segundos. 120 metros por segundos. De posse da velocidade, vou definir a frequência na corda vibrante. N vezes V sobre 2Ls. O harmônico é o fundamental, é o primeiro, vale 1. A velocidade de propagação, 120. Dividido por 2 vezes L, comprimento da corda em metros, 0,55. Dá aquela simplificada padrão, ó, 120 por 2, sobra 60. Frequência vai ser aproximadamente 60 por 0,55. Veja, se fosse 60 por 0,6, né? Se fosse 60 por 0,6, daria exatamente 110. 60 por 0,55 vai dar muito próximo de 110. Muito próximo de 110. Então tá aqui a nossa frequência, aproximadamente 110 Hz. Aí você consulta a tabela.
A nota musical que corresponde à frequência de 110 Hz é a nota Lá. E você encontra ela na alternativa de letra E. Você encontra ela na alternativa de letra E, respondendo a questão 10. Questão 12, presta atenção, que tem informação importante nesse texto. Tá? Questão de número 12. Um órgão é um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros, abertos ou fechados. Num certo órgão, um tubo A aberto em ambas as extremidades, então o tubo A é considerado um tubo aberto, possui frequência fundamental de 200 Hz. Frequência fundamental é a menor frequência, é a frequência, portanto, do primeiro harmônico. Então, primeiro harmônico, frequência de 200 Hz. Tubo aberto. Aí ele continua. Nesse mesmo órgão, um tubo B tem uma das extremidades aberta e a outra extremidade fechada. O tubo B, portanto, é um tubo fechado. E a sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico de A. Então veja, a frequência do primeiro harmônico de B equivale à frequência do segundo harmônico de A, sabendo que B é um tubo fechado. Olhe para a equação da frequência. N aparece no denominador. O número do harmônico aparece no denominador. Aliás, no numerador. Se N aparece no numerador, na equação de F, quer dizer que são diretamente proporcionais. Se a frequência do primeiro harmônico de A é 200, então a frequência do segundo harmônico de A é 400. A frequência do terceiro harmônico de A é 600. A frequência do quarto harmônico de A é 800. É sempre escalonado dessa maneira. O harmônico e a frequência são diretamente proporcionais. Então, quando ele diz que a frequência do primeiro harmônico de B equivale à frequência do segundo harmônico de A, sendo a frequência do primeiro harmônico de A 200, significa dizer que o segundo harmônico de A tem uma frequência de 400 Hz, que equivale à frequência do primeiro harmônico de B. Por isso que eu estou simbolizando aqui por I, porque I simboliza que B é um tubo fechado, que só emite harmônicos ímpares. Aí ele segue perguntando, se a velocidade do som é 340 metros por segundo, calcule os comprimentos dos tubos A e B. Ele quer o L, tamanho do tubo A, tamanho do tubo B. Tubo aberto, tubo fechado. Bora, tudo de preto é para A, tudo de azul é para B. Então, ó, para A, frequência é tubo aberto? Então é igual a corda vibrante. NV sobre 2 L's. Teremos primeiro harmônico, numa frequência de 200 Hz. A velocidade ele deu no texto, 340, sobre 2 vezes L's. Simplifica aqui, ó. 0 com 0. Então, L vai ser igual a 34 sobre 20 vezes 2, sobre 40. O que significa dizer que L vai ser igual a 34 sobre 40. É a mesma coisa que 17 sobre 20. Isso vai dar 0,85. 0,85. Tô no SI? Tô. 0,85 metros. As alternativas estão em centímetros. Então, L é 85 centímetros. 85 centímetros. Achei o comprimento de A. Agora de azul para o tubo B. Tubo fechado. Se o tubo é fechado, a expressão é IV sobre 4Ls. IV sobre 4Ls. A frequência é 400. O harmônico é o primeiro. A velocidade continua sendo do som, 340 metros por segundo. 4 que multiplica L. Simplifica, 0 com 0. Troca de posição, 4 com 40 com L. Então a gente vai ter L vai ser igual a 34 sobre 40 vezes 4. 160. Sabe quanto dá isso? 34 por 160 vai dar um L de aproximadamente 0,213 metros. Aproximadamente 0,213 metros.
o que significa dizer que isso vai ser 21,3 centímetros. 21,3 centímetros. Definir o comprimento de ambos os tubos. Bora buscar a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa de letra C. A alternativa de letra C para a questão 12. Vamos para a questão 13. Questão de texto longo. Ela diz assim, ó. Em 1816, o médico francês René, vou me permitir não pronunciar esse segundo nome, durante um exame clínico numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar em seu ouvido uma das extremidades, deixando a outra extremidade encostada na paciente. Dessa forma, não só era evitado o contato indesejado com a paciente, como os sons se tornavam muito mais audíveis. Estava criada assim a ideia fundamental do estetoscópio, do grego estetos, peito, oscópio, olhar, como se ele estivesse olhando dentro do peito, na verdade ouvindo melhor o peito. É utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, para auscultar, termo técnico correspondente a escutar, sons vasculares, respiratórios ou de natureza diversas em regiões do corpo. Ele é composto de 3 partes fundamentais: a peça auricular, em formato anatômico para adaptar-se ao canal auditivo, os tubos condutores de som a conectam a peça auscultatória, que é aquilo que vai no peito, nas costas do paciente. E por fim, a peça auscultatória, componente metálico, colocado em contato com o corpo do paciente. Essa peça é composta por uma campânula que transmite melhor os sons de baixa frequência, como as batidas do coração, e o diafragma, que transmite melhor os sons de alta frequência, como dos pulmões e do abdômen. Vamos para a parte que nos interessa depois dessa contextualização. A folha de papel enrolada pelo médico francês René pode ser interpretada como um tubo sonoro aberto. Considerando o comprimento desse tubo de 34 centímetros, já coloquei em metros. 34 centímetros, 0,34 metros. Que ao auscultar um paciente, houve a formação no interior desse tubo de uma onda estacionária longitudinal de segundo harmônico, N igual a 2, segundo harmônico, e que se propagava com velocidade de 340 metros por segundo. Qual a frequência dessa onda em hertz? Então o papel que ele enrolou funciona como um tubo aberto. Uma extremidade aberta vai no seu ouvido e a outra extremidade aberta vai no peito da paciente. Se o tubo é aberto, a sua frequência é calculada por N vezes V sobre 2 L's. Então aqui nós teremos número do harmônico, está no texto, vale 2. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Sobre 2 vezes L, 0,34. 0,34. Simplifica, 2 em cima, 2 embaixo. Frequência, portanto, de 1000 Hz. Frequência, portanto, de 1000 Hz. Fechamos, questãozinha 13, direta, numa boa. Isso gera para a gente resposta na letra C. Resposta na letra C. Última questão, saideira de hoje, questãozinha 14. Foi uma questãozinha Enem. E ela diz pra gente, em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda lambda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada a flauta, em que estão representados em A o comprimento, em A o primeiro harmônico de uma nota musical, cujo comprimento de onda é lambda A, em B o segundo harmônico, cujo comprimento de onda é lambda B, e em C o terceiro harmônico, cujo comprimento de onda é lambda C. Saiba que lambda A maior que lambda B, maior que lambda C. Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Então vamos devagarzinho. Para a primeira figura, desenhamos aqui rapidinho a mão livre. Então, para a primeira figura, tubo aberto, analiso os vales, aliás, analiso os ventres, estão eles aqui, ventre 1 e ventre 2. E para uma onda estacionária que se forma dentro do tubo, né,
Aqui a gente tem, olha só, distância entre dois pontos iguais e consecutivos para uma onda estacionária é meio lambda. Quer dizer que para essa primeira figura, esse primeiro harmônico de vibração, meio lambda, ocupa o comprimento do tubo inteiro. Para a segunda figura, eu marco 3 ventres. Como a distância entre os ventres revela para a gente meio comprimento de onda, então significa dizer que nessa segunda figura nós temos meio lambda e meio lambda. Ou seja, 2 meios comprimentos de onda ocupando o comprimento do tubo inteiro. Primeiro harmônico, 1 meio lambda. Segundo harmônico, 2 meios lambda. Terceira figura, 4 ventres. 4 ventres são quantos harmônicos? São 3. Olha só, as distâncias demarcadas estão aqui, ó, todas elas arrumadinhas. Distâncias demarcadas, onde eu tenho lambda sobre 2, lambda sobre 2 e lambda sobre 2. Ou seja, para o primeiro harmônico, 1 lambda sobre 2 equivale ao tamanho do tubo L. Para o segundo harmônico, 2 lambdas sobre 2 ocupam o comprimento inteiro do tubo L. E no terceiro harmônico, 3 lambdas sobre 2 ocupam o comprimento inteiro do tubo L. Quando ele fala no próximo harmônico, ele está se referindo ao quarto harmônico. E aí segue a linha de raciocínio. Primeiro harmônico, 1 meio lambda igual a L. Segundo harmônico, 2 meios lambda igual a L. Terceiro harmônico, 3 meios lambda iguais a L. Então o quarto harmônico seria como? Bem, no quarto harmônico, nós teríamos 4 meios lambda iguais a L. Simplifica. Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, lambda, no próximo harmônico, no quarto harmônico, vai ser igual a lambda, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Lambda vai ser igual a L sobre 2. Lambda vai ser igual a L sobre 2. O que a gente encontra na alternativa, mais uma vez, a alternativa de letra C. Mais uma vez, a alternativa de letra C. Fechamos aqui a nossa análise dos tubos sonoros e das cordas vibrantes. Beijo enorme para vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!